relacionado à tecnologia e ao digital. E para vocês que ainda não conhecem a Schneider, né, a Schneider Electric ela é uma multinacional que tem origem francesa, mas está presente hoje em mais de 100 países. E a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com gerenciamento de energia e automação. Então, vocês podem imaginar que uma empresa com mais de 100 anos na área de tecnologia, então inovação está no nosso dia, o digital. Então, aqui tem muitas oportunidades e principalmente para vocês mulheres. A Schneider ela tem essa ambição de ser a empresa mais diversa, né, do mundo, e para isso a gente tem várias metas públicas e várias ações que a gente tem feito já há alguns anos. E essa parceria com a WIT não seria diferente. A gente quer realmente conhecer vocês e que esse momento seja realmente para vocês aproveitarem e se enxergarem, talvez ali na Luísa, na Milena, na Samira, como mulheres ali que construíram sua carreira em uma empresa de tecnologia e que a próxima possam ser também vocês. Obrigado aqui pelo momento. Vai ser um espaço bem feminino, como vocês viram, as mentoras são todas mulheres e vocês mentis também mulheres. Mas eu acredito que nós homens também temos um papel muito importante aqui, né, na inclusão das mulheres na empresa e também na luta contra a violência contra as mulheres. Então, contem comigo aqui como, como é que se diz? Aliado dessa causa aqui na Schneider e também na sociedade. Obrigado. Desculpa, eu esqueci de passar. A Milena vai fazer a abertura. Milena, você pode seguir, por favor? Claro, bom dia a todas e todes, porque a gente tem o Liner aqui como representante. Eu sou Milena Rosa, me deem um minuto que eu vou compartilhar minha tela. Já estão vendo minha tela, correto? Então, eu sou Milena Rosa, tenho 40 anos, sou casada e tenho uma carreira técnica, eu sou engenheira eletricista de formação, né? Estou há 12 anos na Schneider Electric, sou uma grande entusiasta dos temas de diversidade, equidade e inclusão. Eu realmente vivo essa jornada de empoderamento da mulher como feminista e também tentando trazer, como o Lineker bem comentou aí, tentando trazer para a discussão os homens que nos cercam, porque eles ainda são os grandes tomadores de decisão. Atualmente, eu sou gerente de sustentabilidade e responsabilidade social para a América do Sul. E eu estou vivendo um sonho, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês. Primeiro, eu trouxe algumas fotos para vocês me conhecerem um pouco melhor. Então, essa sou eu aqui, o Tiago, meu companheiro, já casada há quase 10 anos. Esse aqui é o Einstein, eu sou mãe de cachorro, eu não tenho filhos, mas eu tenho o Einstein, que também me acompanha desde o início do relacionamento com o Thiago. Ele também tem 11 anos, já se mudou algumas vezes comigo, algumas 8 vezes nesses últimos 11 anos. E eu trouxe algumas experiências, né? Então, hoje eu faço parte de um grupo de mulheres que estuda vinhos, uma confraria, eu botei uma setinha aqui, eu moro em São Luís do Maranhão, no nordeste do país. Eu moro aqui há aproximadamente 3 anos, então eu trabalho na Schneider e eu tenho uma posição remota. Eu trabalho antes dessa posição de gerente de sustentabilidade, eu tinha uma posição global, onde eu respondia para um time global. E eu atendia toda a área de Latinoamérica, que é do México para baixo. Um pouco antes da pandemia, eu recebi esse convite para ir para essa posição e a possibilidade de trabalhar remoto, que foi um grande diferencial para o desenvolvimento da minha carreira. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui é uma outra foto super emblemática. Em 2021, eu tive a oportunidade, junto com uma colega, que hoje em dia é uma amiga, a Laura Anderson, que vai estar aqui com vocês, nós fizemos uma expedição pelo Instituto da Schneider, né, para doação de Mobias, que são as lanternas solares que a Schneider produz. Então, nós passamos aproximadamente 10 dias num barco, subindo o Rio Negro, que fica ali no meio da Amazônia, fazendo a entrega dessas lanternas para populações originárias, né, os indígenas, e ribeirinhos sem acesso à energia. Então, foi uma experiência incrível. Aqui é uma outra experiência que eu tive em 2018. Essa aqui sou eu de verde, onde eu fui ministrar aulas de empreendedorismo no continente africano, num país chamado Guiné-Bissau, pela Fundação Schneider. Então, esse é um pouquinho da minha história, né? E aí, o tema que eu trouxe hoje é como aliar carreira e propósito.
Então, antes de contar um pouco como eu consegui fazer essa movimentação de trabalhar com mais propósito, eu convido vocês a ver um vídeo muito legal da Schneider que conta um pouco para a gente. E isso vai conectar com vocês o porquê dessa minha movimentação para trabalhar com propósito. Vamos lá, ele está com legenda em português, espero que vocês estejam ouvindo. The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. We're not in shipping. We don't make lifts. Seriously, no lifts. We do this. We're good at this. And we make all of these. And even though you'll find us here and here, we don't make energy. We make you save it. And you'll be saving the environment too. Are we an internet company? Well, we connect and power just about everything around you, helping machines talk to each other and to you, making your world more personal. We're seeking out the big questions and answering them honestly. Like, how can we make the most of our energy and resources? Or can we make access to energy and digital basic human rights? We're real people, employees, developers, partners, investors, and inventors, all passionate about doing what's right. We're open, humans of all sorts from all over, learning from each other and about each other. We're not here to save the world. It'll go on with or without us. We're here to be your digital partner for sustainability and efficiency, to ensure life is on everywhere, for everyone, at every moment. Então, essa é a empresa onde eu tenho a honra de trabalhar, a Schneider. Como vocês puderam ver aí no vídeo, nós temos todas as cores, todos os gêneros, todas as orientações. Nós realmente somos abraçados pelas nossas diferenças. E isso é o que encanta na Schneider. Então, eu ingressei a Schneider há 12 anos atrás, mas a minha história começa muito antes. Eu vim de uma família, não em vulnerabilidade social, mas uma família muito simples, com recursos limitados. E uma das maiores preocupações dos meus pais era que eu desse continuidade nos meus estudos. Os meus pais sempre deixaram muito claro que eu podia ser o que eu quisesse, desde que eu tivesse um objetivo na vida. Sempre foi muito importante para os meus pais que os filhos, eu e a minha irmã mais nova, tivéssemos objetivos. O meu pai sempre desenvolveu atividades na carreira técnica. Ele se formou em educação física muito, muito jovem, com 23, 24 anos. E foi quando eu nasci, né? Meus pais se casaram muito jovens. Minha mãe me teve com 18 anos e meu pai, acho que com 22 anos. E a educação física não segurava as contas. E aí meu pai trabalhou na área técnica como desenhista, foi desenvolver a parte de infraestrutura de ar-condicionado e ventilação, foi trabalhar nesse ramo residencial e conseguiu suportar todas as necessidades familiares. Por eu ver ele sempre ali debruçado, desenhando, fazendo cálculo, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito de lógica, sofri um pouco durante a minha vida para poder desenvolver outros idiomas, porque era um bloqueio, e eu tinha esse bias assim, se eu tenho essa facilidade com matemática e lógica, é por isso que eu tenho dificuldade com línguas. Eu me bloqueei durante um tempo com isso. Só mais velha eu fui entender que era um bloqueio meu, né? E eu resolvi optar, como meus pais não tinham dinheiro para pagar um estudo particular de qualidade, e vocês imaginam, há mais ou menos 30, 25 anos atrás, o estudo a qualidade das escolas públicas era tão bom quanto era hoje. A gente tem uma falha grande ainda, muitas vezes, nas escolas, né? E no bairro onde eu morava, que era no extremo sul de São Paulo, era muito difícil conseguir uma escola de qualidade. Então, eu me senti super pressionada na época e eu fui atrás de uma escola técnica, de uma ET. Eu fiz a ET Guaraci Silveira, que é uma das escolas do Centro Paula Souza. E eu optei por fazer edificações, que é um técnico de engenharia civil. Então, eu aprendi a fazer cálculos, para levantar parede, desenhar planta, luminotécnica. Então, meu curso foi 4 anos. Eu fiz durante 4 anos esse curso semi-integral. Eu estudava das 7 da manhã às 2 da tarde. Eu tive esse privilégio de poder estudar, né? Sem custo, mas eu pude estudar, eu não precisei trabalhar logo cedo, assim. E quando eu me formei, eu consegui um trabalho como técnica. Então, isso
alavancou demais a minha carreira. Ter feito uma escola técnica alavancou demais, porque como eu sabia que dificilmente os meus pais teriam condições de pagar uma faculdade, a escola técnica me ajudaria a dar continuidade na minha carreira acadêmica. E foi o que aconteceu. Eu me formei na escola técnica, fiquei durante 1 ano tentando melhorar meu salário, minha empregabilidade. Eu só tinha estudado até ali e só tinha estudado para a escola técnica, porque eu não tinha feito inglês, meus pais não tinham grana e não existiam tantos cursinhos, tantas coisas legais, gratuitas que existem hoje, né? E aí eu percebi que eu precisava pensar nos próximos passos. Então, nesse momento, quando eu estava ali na minha escola técnica, eu me dei conta de que é importante ter planos. Então, isso é um tip, isso é uma dica que eu dou para vocês. Tenham planos. Eu tenho aqui na minha gaveta, vamos ver se eu consigo achar fácil, um caderninho que me acompanha há mais de 20 anos. Nesse caderno, eu escrevo tudo de bom que acontece, porque eu comemoro as coisas boas que acontecem, mas eu escrevo tudo que eu quero. E não é tudo que eu quero etéreo, não, é tudo que eu quero. Então, nesse caderninho aqui está escrito que com 40 anos, que é exatamente a idade que eu estou esse ano, eu ia trabalhar com propósito. E com 40 anos eu virei gerente de sustentabilidade e responsabilidade social. Fico até meio emocionada. Algumas pessoas da Schneider me conhecem e sabem como eu sou conectada com esse propósito de ajudar o próximo. Então, eu desenvolvi minha carreira técnica, eu coloquei steps na minha vida e eu encontrei alguns desafios. Quando eu fui fazer a minha faculdade, eu percebi que engenharia civil não era muito minha praia. E nessa época eu tinha ido trabalhar numa empresa onde eu trabalhava como técnica de edificações, que eu fazia cálculo para base de equipamento. Então, quando você precisa colocar um equipamento, um transformador, que pode pesar até 1 tonelada, você precisa ter um dimensionamento. Então, eu trabalhava de projetos de engenharia civil dentro de subestações elétricas. E aí eu percebi que a área de engenharia eletricista, ou eletrônica, ou elétrica, ou eletrotécnica, tem diversas engenharias aí, ela, além de eu gostar muito da parte de cálculos, ela ia dar uma complementada. A gente tinha esse boom, essa necessidade, a gente estava numa época onde existiam os apagões, e aí eu movimentei e comecei a fazer engenharia elétrica. Nessa empresa eu continuei durante alguns anos, e aí no meu bendito caderninho tinha lá escrito: eu preciso trabalhar numa multinacional, eu preciso ter essa experiência de trabalhar numa multinacional. E aí eu contactei todos os meus colegas da faculdade, eu era uma boa aluna, eu estudava e tudo mais, bem, tirava boas notas, não tanto que nem no colégio, porque é difícil pra caramba tirar nota boa na faculdade, ainda mais quando você trabalha o dia todo e vai para a faculdade. Eu trabalhava das 8 da manhã às 5h30, entrava na faculdade 6h30 e saía da faculdade 11 da noite. Então, meu tempo de estudo era a minha hora de almoço e eu chegava muito tarde em casa, então de vez em quando eu chegava 1 hora antes da escola, no trabalho, para poder ficar numa sala de reunião estudando, né? E eu mudei para engenharia elétrica, falei com todos os meus colegas e consegui uma vaga de estágio. Na época, meu pai disse assim: você é louca. Porque eu saí de uma empresa onde eu era uma colaboradora efetiva, onde eu tinha a tão sonhada carteira de trabalho assinada, com um salário bom, e eu fui ganhar 20%, 25% a menos para ser estagiária numa multinacional. Não é a Schneider, é uma outra multinacional francesa que foi comprada pela Schneider. A Schneider tem esse histórico de adquirir empresas nos países onde ela está presente, né? E aí eu fui ser estagiária e no caderninho tinha lá dizendo: Milena, você precisa ser efetivada. E eu consegui ser efetivada em menos de 24 meses, que era o período do estágio, né? 2 anos, em aproximadamente, acho que 14 meses. Um pouquinho depois do meu primeiro ano, eu fui efetivada, e aí te dá aquela um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Aumenta a carga, né, de estagiário para efetivo, mas eu pude começar a realinhar os meus planos. E outro é a segunda dica. Primeiro é: tenha planos. Segundo é: revisite esses planos. Não é problema nenhum você mudar de rota. Não é problema nenhum você se questionar se você está no caminho certo. Ou se você dividir, fatiar isso em steps. Mas revisite esse plano. Tenha metas menores para que você possa ir tendo pequenas vitórias, para que você possa ir tendo pequenos steps e conseguir ver a sua evolução.
Muitas vezes você coloca uma meta dizendo assim, eu quero ganhar um salário de X mil reais quando eu for formada. Será que não é melhor falar assim, eu quero conseguir um estágio numa empresa de tal setor, em tal segmento. Depois, eu quero ser efetivada com um salário piso da minha categoria, que é X, vocês podem pesquisar aí na internet, tem um monte de ferramentas legais, e em 2 anos eu quero ter tal nível salarial. É importante você colocar isso também, não só onde você quer estar, mas o que você espera ter quando você estiver naquele step. Então, eu quero estar formada, quero ter um nível salarial condizente com o que pagam no mercado e quero poder fazer planos para ter um relacionamento, para engravidar, para fazer uma viagem, né? Então, tenham planos, revisitem esses planos. Depois de eu estava nessa empresa, que é uma multinacional francesa também, revisitei os meus planos e aí eu percebi que línguas era um fator determinante para minha evolução dentro da empresa. Não só na multinacional onde eu estava, mas em qualquer outro lugar no mercado de grande porte. E aí eu comecei lá atrás, quando eu me formei, eu tenho 15 anos de formado, gente. 15? Eu tô com 40? Não, eu tenho 16, 17 anos de formada. E eu comecei a ir atrás do inglês. O inglês era a primeira língua. Então, fazendo escola, fazendo cursinho, estudando, e eu fui evoluindo. Sempre foi muito difícil para mim, porque depois de formada, eu comecei a me deparar com algumas, não dificuldades, mas com desafios mesmo da carreira. Então, primeiro era porque a carreira técnica. Então, meus pais sempre me incentivaram, eu segui a carreira técnica, eu fiz uma escola técnica, eu mudei os meus planos quando eu fui para a faculdade, eu percebi essa dificuldade de línguas, que eu acredito que também seja um desafio para todas as pessoas, indiferente se são áreas de tecnologia, áreas técnicas. Hoje tem muito material bom aí que é inglês. E aí, quando eu me formei, eu comecei a ter uma dificuldade comigo mesmo de me aceitar. Porque eu achava que para eu poder evoluir na engenharia, eu precisava me masculinizar. Então, eu me envergonho disso hoje, mas é bom a gente se reconhecer, né? Eu tinha aqueles papos dizendo, eu me relaciono muito melhor com um homem, assim, no trabalho. Trabalhar com mulher é difícil, mulher é mimimi, sabe? Não, porque como eu fiz engenharia, eu acho que a minha cabeça... Não, porque eu sigo na área técnica, porque eu tenho um pensamento mais sistêmico. Esqueçam, esqueçam. Isso é uma maneira da gente tentar se aceitar. A partir do momento que eu percebi que eu ia crescer em engenharia, justamente pelas minhas diferenças, por ser mulher, é que foi a grande virada da minha carreira quanto a desenvolvimento de posições e remuneração. Eu ainda não existia essa necessidade do mercado de contratar mulheres, mas já se falava um pouco de equidade, mas era muito tímido isso há 15 anos atrás, né? E eu percebi que eu ia me diferenciar justamente por ser mulher, porque quando os homens percebessem que precisariam colocar mulheres nos cargos e que nós traríamos um olhar diferente para os produtos e serviços, porque nós estaríamos do outro lado da mesa, teriam mulheres compradoras. E a gente desse lado precisaria saber como ser atrativo, como mostrar as nossas soluções. Então, eu resolvi que eu ia me preparar. E aí que eu terminei a faculdade, fui fazer uma pós-graduação na área de finanças, porque era um gap que existia no mercado na época. As pessoas tinham projetos de grande porte, mas ninguém conseguia controlar esses projetos. Então, projetos de longa duração, lá de 2 anos, no fim, perguntavam, e aí, deu lucro ou não? Tinha empresas que não sabiam dizer isso. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em finanças, aumentei o meu networking, e isso é dica 3. Façam networking. Se relacionem. Façam contatos. Inclusive, isso me lembra que eu vou colocar agora aqui no chat o meu contato do LinkedIn. Fiquem à vontade de me contactar. E é importante, façam contatos uma com as outras. Descubram o que as outras fazem. Descubram como vocês podem ajudar e ser ajudadas. Então, eu comecei a desenvolver esse meu networking e a me valorizar por ser mulher, e foi essa virada. Porque justamente na época que a Schneider adquiriu essa outra multinacional francesa que eu trabalhava,
a gente veio com toda essa bagagem que a Schneider já tinha começado a discutir há algum tempo de diversidade, equidade e inclusão. E o principal pilar era gender, era carreiras para as mulheres, desenvolvimento de carreira de mulheres. E eu estava pronta para muitos dos desafios. Eu tinha me movimentado um pouco antes da compra, eu tinha saído de São Paulo e tinha aceitado um desafio para trabalhar numa planta de Blumenau, em Santa Catarina. Eu fui para essa planta. Na planta eu fui já como uma supervisora, voltei já com um cargo gerencial, né? A planta, para quem é da engenharia, uma planta fabril, ela te traz uma experiência incrível, porque eu já trabalhava numa planta fabril, mas ir para Blumenau, onde era uma aquisição nova, teve a possibilidade de eu testar todos os meus conhecimentos, de conhecer gente nova, de ter contato com outras culturas. E aí começou essa minha jornada ascendente, vertical, onde eu consegui ir passando para vários cargos, algumas vezes laterais, mas por escolha, para ter esse conhecimento, onde eu comecei a ter acesso a alguns treinamentos super legais que a gente tem na Schneider, algumas viagens internacionais de eventos de líderes, e veio o próximo desafio, o dizer não. Aceitar trabalhar em projetos diversos, aleatórios muitas vezes, mas saber dizer não. Então, me convidaram para trabalhar num projeto de inovação. Nossa, legal. Quantas horas eu vou precisar doar? Então, estar disponível para projetos internos dentro ou fora da empresa, por exemplo, como vocês estão fazendo agora, de participar de uma comunidade, isso é muito importante para o networking, e também para desenvolver competências e conhecimentos, né? A gente tem as hard skills e a gente tem as soft skills. Esses grupos de convivência, essas vivências, participar de comunidades ajudam muito a gente a desenvolver essas soft skills. E é muito importante isso na nossa carreira, tá? E também saber dizer não para alguns projetos. Porque quando você tem um pouco mais de visibilidade na empresa, as pessoas começam a te convidar para fazer parte de comitês e de campanhas, de liderar ações. Então, você também tem que respirar, olhar o seu caderninho e falar: eu estou trabalhando para as metas da minha vida? Porque o trabalho ele é muito importante, mas na verdade a gente trabalha para viver a nossa vida. Então, a gente tem esse compromisso com o nosso empregador de entregar, né? Na Schneider a gente fala make the most of your energy, então fazer o melhor com a nossa energia, não só com a energia que a gente tem na nossa casa, a nossa eletricidade, mas fazer o melhor com a nossa energia própria. Então, alinhar se você está ali no plano, alinhar se você está trabalhando para desenvolver o que você colocou aqui, e também ir desenvolvendo essas competências dentro da empresa. Então, mais uma dica: saber dizer não e avaliar as participações no projeto, né? E o saber dizer não vem junto com o saber dizer sim também, aceitar projetos aleatórios. Eu estou bem perto aqui de concluir o meu tempo. A mensagem principal que eu tenho para dar para vocês é: não percam o foco e tenham um plano. Muitas vezes existe essa dificuldade da entrada no mercado de trabalho, porque muitas vezes o mercado é um pouco mais reticente de trazer mulheres, ou ou o grupo já é assim muito masculino, eles já têm uma equipe de 20 homens, mas eu vou trazer uma mulher, eu vou ter que me preocupar com isso. Utilizem a diferença de vocês por serem mulheres, as competências que vocês têm, os diferenciais como mulheres, para gerar essa atratividade. E não se sintam envergonhadas de ir atrás de empresas que têm programas de contratação de mulheres, né? As cotas, os programas, eles são só um artifício, eles são só um canal para a gente poder igualar as oportunidades. Então, falar, mas eu não quero, essa empresa aí tem um programa só para contratar mulher, eu vou entrar lá só porque eu sou mulher? Não, você vai entrar lá só porque você é mulher, mas porque você é a mulher mais preparada que está lá. Então, estejam preparadas para os desafios e fiquem de olho nas oportunidades e mantenham seu plano sempre atualizado. Isso pode parecer uma besteira, mas isso é muito sério. Então, aqui estão as minhas principais metas. Os meus erros também, nem sempre a gente acerta, né? Mas estão as minhas principais vitórias. Relembre, curta ela. Você não tem dinheiro para ir para um restaurante caro, porque você conseguiu concluir um curso técnico, ou porque você recebeu uma proposta de emprego? Peça uma pizza. Cozinhe, mas aproveite as suas oportunidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo.
Foi muito legal para mim poder dividir um pouquinho da minha história. Eu estou muito feliz de trabalhar na área de sustentabilidade e responsabilidade social. Eu tenho certeza que com esse meu conhecimento adquirido nesses últimos aí 15, 20 anos de mercado, eu vou poder ajudar a desenvolver programas eficientes, apoiar o time de diversidade, equidade e inclusão da Schneider para a gente criar também ações internas e externas que tenham impacto. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Ai, que legal, Milena. Eu queria tirar algumas dúvidas, assim, parte do Comitê de Sustentabilidade da NCI, que é a empresa da qual a WIT faz parte, de comunidades, né? E a gente esbarra muito na questão de, tipo, vamos aumentar a diversidade da empresa, né? Aí a gente fala assim, como é que a gente, né, metrifica essa diversidade, né? E aí quando a gente fala em cota, por exemplo, assim, talvez seria uma questão a gente colocar, sei lá, uma meta de ter 30% de pessoas pretas, ou, sei lá, 20% de pessoas PCDs na empresa. Eu queria... E aí, quando a gente esbarra dentro da nossa... não da nossa, geralmente de toda a diretoria, né? Fala assim, mas se eu falar que é 30% de gente... Eu não tô sendo preconceituoso, eu não tô, tipo, né? Eu não tô sendo, tipo, só Tentando eu só vou impor alguma contratar... coisa, né? Isso, eu só vou contratar a pessoa porque ela é preta, ou porque ela é LGBT, ou porque ela é PCD, ou porque ela é minoria. Como que a gente argumenta em relação a isso para que a gente consiga aumentar a equidade dentro das empresas, principalmente quando a gente está falando, né, com os C-levels, com os diretores, enfim. A gente tem um especialista aqui que está nos ouvindo, que é o Paulo Ferli. Ele é uma pessoa de diversidade, equidade e inclusão da Schneider. Se ele quiser abrir o microfone aí para fazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Mas eu acho que o primeiro ponto, Bárbara, é você fazer um censo e entender qual é a composição da sua empresa. Não adianta você colocar meta se você não saber onde você está. Então, é entender, né, de todo, não só do boarding, mas da empresa que eu trabalho, quantos são mulheres, quantos são homens, quantos se autodeclaram pretos, porque a coloração tem muito a ver da autodeclaração, comunidade LGBTQIA+, também, autodeclaração, né? Fazer um mapa para que você realmente tenha metas factíveis, né? E talvez um degrau de metas. A Schneider, ela sempre colocou, né? Então, até 2025, até 2030, a gente está nessa jornada há muito tempo. E eu acho que essa discussão de, mas eu vou contratar uma pessoa só porque ela é uma pessoa preta, ou eu vou contratar só porque é uma mulher, desde que você garanta que você tem candidatos do mesmo nível, por que não escolher uma mulher? Ou por que não escolher uma pessoa preta? Você está garantindo que você está contratando a melhor pessoa do mercado disponível com aquelas características. Então, uma coisa que a Schneider já faz há muito tempo e eu acho fantástico é garantir que 50% dos candidatos são homens e 50% são mulheres. Isso já faz com que a balança fique mais nivelada. Então, você tem dois caras, quase falei um palavrão, bons pra caramba. Então, você tem que encontrar duas meninas boas pra caramba no mercado. Se você só encontrar uma, porque é uma carreira técnica um pouco mais difícil, tá bom, então você vai levar um cara e uma menina. Mas levar a mesma quantidade de homens e mulheres, isto já é uma coisa importante. Né? Fazer com que toda a sua gestão, o seu boarding, tenha dentro do seu plano de sucessão ao menos um homem e uma mulher setados como sucessão. Para você garantir também que esses talentos estão sendo mapeados. Mas passo 1, ter um censo, saber onde estão. Passo 2, criar um plano, talvez com metas em 10 anos, com 2 ou 3 steps diferentes. E exigir que o board tenha programa de sucessão e explicar para eles que, indiferente da escolha, ela seja nichada, você quer que traga mulher, você quer que traga pessoas pretas, você quer trazer pessoas com deficiência, né? Você quer trazer alguém da comunidade LGBTQIA+, ok, mas se você garantir que você está trazendo o melhor profissional, o profissional mais preparado, eu acho que essa discussão acaba caindo por terra.
Sim, sim, eu acho que isso é um ótimo exemplo, porque são coisas que a gente rebate bastante, né? Principalmente com os líderes de áreas, para a gente ter uma meta, né? Eu acho que se a gente não tem meta, a gente fica meio perdido, né? E até justamente, principalmente, eu acho que tem que começar as metas, né, no processo seletivo e não necessariamente na contratação, né? Isso mesmo. Bárbara, o Paulo, que é o especialista que eu te falei, levantou a mão. Eu gostaria de dar a Ah, palavra para ele. claro, claro, claro. Oi, gente, muito bom dia. Eu tô aqui fã da Milena, ouvindo ela falar, e eu só queria endossar um pouco do que a Mi trouxe, quando a gente fala sobre meta, né? Falando de todos os grupos minorizados, a intenção é que as empresas elas representem a sociedade. Então, se eu tenho uma sociedade que tem mais quantidade de mulheres do que homem, por que que na minha empresa eu tenho mais homem do que mulher? Se na minha sociedade eu tenho mais pessoas pretas e pardas do que brancas, por que na minha empresa eu tenho mais pessoas brancas do que pretas e pardas? Então, a intenção é que a gente consiga representar a sociedade nas corporações, né? E e existe, né, Bárbara, aí você trouxe um ponto, mas isso não é uma questão de repente, eu estar forçando esse ponto, eu vou contratar só por causa disso. Existe uma questão de reparação, de reparação histórica aí, né? Então, ao longo de muito tempo, os homens eles foram beneficiados por isso. Eles já são criados e educados para assumirem esses cargos enquanto as mulheres tinham outro direcionamento. Então, vem uma questão também da gente criar esse cenário que possa impulsionar essas carreiras e que as mulheres também se entendam como parte integrante das corporações. Então, acho que tem duas coisas. Primeiro, representar a sociedade que a gente vive, e não somente o país, mas também o Estado. Tem estados que vão ser mais pessoas brancas. Então, ok eu ter esse quadro. Então, é importante ter análise de onde a minha empresa está. E também ter um impulsionamento para essas carreiras, para que eu consiga também representar, trazer a equidade, né? A equidade é exatamente isso. Quando eu falo de diversidade, é quem são. Equidade é o que que essas pessoas precisam e cada uma vai precisar de uma coisa, né? Talvez o homem ele foi criado para aquilo, então ele não vai precisar de um manual. A mulher ela não foi criada para aquilo, né? Algumas mulheres não foram impulsionadas para aquilo. Talvez ela precise de um manual e um treinamento e está tudo bem por isso. O importante é que as pessoas consigam executar suas funções da melhor forma possível. Isso é um pouco desse escopo de diversidade, equidade e inclusão, né? E tudo isso gera a inclusão, que é é a sensação de pertencimento. É que essa mulher ela esteja confortável e se sinta num lugar seguro para poder contribuir com o seu trabalho, né. Então, é só endossando um pouco do Você discurso desenvolver que a sua Mi fez. carreira. A Samira, que é a nossa especialista de RH, que também é uma das mentoras, ela também levantou a mãozinha dela. Então, Samira, junte-se a nós. Obrigada pela sua contribuição super valiosa, Paula. Gente, obrigada pela contribuição de todo mundo, né? Esse papo aqui tá incrível. Eu não poderia também, como representante aqui da área de recrutamento da Schneider, deixar de colocar o nosso compromisso com tudo isso, né? E o que o Paulo falou é muito verdade. Eu tenho como discurso de se a gente tem no Brasil uma representação de sociedade, 50, 55% de pessoas negras, pardas, enquanto a gente também não tiver esse número de percentual dentro das organizações, a gente não pode se dar como satisfeito. Então, a representação da sociedade precisa existir nesse momento, né? E quando fala, assim, né, as pessoas têm um ponto com relação, poxa vida, é meta, é cota. Gente, a gente precisa entender que algumas medidas elas são necessárias para uma correção urgente. Né? A gente tem toda uma questão histórica aqui no Brasil e correções urgentes precisam ser feitas. E não é uma solução definitiva, né? Trabalhar com talvez uma meta, poxa, a gente tem 2025 ou 2030, mas vai chegar um momento aonde isso vai se tornar orgânico, né? Então, a gente precisa trabalhar com essas correções de maneira mais a curto prazo, para que médio e longo prazo todos esses pontos entrem num fluxo aonde a gente não... O melhor dos mundos, onde a gente não precise ter mais discussões sobre isso e se torne orgânico e as pessoas se tornem
engajadas genuinamente com relação a esse tema. Onde isso não seja mais um tema, né, Milena? Onde a gente realmente não precise Não aprofundar importa o na nome discussão. que se dê, precisa se fazer algo como contrapartida para que até que a gente consiga que isso seja orgânico. Então, É não isso. gosta de cota? Tá bom, então programa de aceleração. Né? A gente vê muita gente discutindo, coloque um nome, não importa qual, mas faça alguma coisa para garantir que as pessoas vão ter oportunidades iguais e que a gente vai conseguir representar essa sociedade aí que é muito importante. Exato, é o nosso papel aqui enquanto instituição privada ter esse olhar com relação à sociedade, né? A gente tem que ter a nossa contribuição também. É isso. Muito legal. Percebeu que o pessoal da Legal. Schneider adora, né? Dividir o que a gente faz e tudo mais. Fica todo mundo super animado. Mas realmente é que a área de vocês, de sustentabilidade, né? Eu tenho trabalhado com vocês aí desde o início do ano, né? Principalmente com o Liner, com o Paulo, e a área de sustentabilidade de vocês é muito avançada. Eu nunca vi, né, algo tão avançado, né? A parte de vocês fazem home office, né? O home office também é uma iniciativa super bacana de Make the most of your energy. Então, a empresa entende que se você pode utilizar melhor a sua energia com esse sistema híbrido, ela possibilita. A gente tem grandes avanços. A discussão ela é contínua, né? Porque a situação das pessoas mudam o tempo todo. Mas eu acho que essa abertura que a Schneider tem de tropicalizar as práticas, né? Que seja analisado em cada país como as suas vulnerabilidades socioeconômicas, como está composto o país, quais são as dificuldades e as facilidades, isso é muito legal para que a gente possa conectando essas mudanças com a nossa eficiência como profissionais. Isso, muito legal. Então, eu acho assim que a gente, vocês aqui mostrando como vocês já estão, né? Vocês estão no nível hard, né? Do jogo, do game. Eu sempre falo, vocês estão no level hard, a gente está, né, aqui no início. Então, é muito legal ter vocês como exemplo, né, dessa boa conduta na parte de sustentabilidade e diversidade. É, deixa eu só aqui, a gente vai ter agora. Ah, a Karine levantou a mão. Karine, pode falar? Falar? Oi, pessoal, bom dia a todos. Milena, parabéns, super inspiradora a sua conversa, enfim, né? É sempre muito bom a gente abrir espaço para esse tipo de discussão, porque eu acho que a gente sempre sai engrandecido dessas conversas. E aí você falou das dificuldades, né? Quando você estava comentando sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, e você comentou um pouco sobre, né, essa dificuldade, essa questão de tentar se inserir num universo que teoricamente não deveria ser seu e tudo que você passou. Você teria algum case ou alguma situação, algum trabalho na faculdade ou no início de carreira que você tenha passado, né, durante essa trajetória que foi ali um divisor de águas que fez você mudar o chip ou que fizesse com que você dissesse, não, esse espaço também é meu, sei lá, uma situação de trabalho, de equipes, né, de ter sempre uma turma que seja mais de homens ou de mulheres, enfim, algo que tivesse, que a gente possa usar até como um exemplo, como inspiração de superação, de tudo. Você falou da questão da dificuldade do idioma, né, de colocar na cabeça que você tinha uma dificuldade de idioma e depois você perceber que isso, na verdade, era muito mais psicológico do que real. E eu achei sensacional, porque a questão do idioma, esse bloqueio do idioma é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E eu também sou uma prova viva disso, dessa A gente questão. se boicota, né, Karine? A gente se boicota, exatamente. E assim, sei lá, você tem alguma história, algum case que você tenha vivido, algum trabalho que você tenha feito, que Então, tenha... vamos lá. Da carreira técnica, sinto em dizer para vocês, isso não passa. Eu tenho 40 anos, sou uma gerente relativamente experiente e eu escuto até hoje. Mas é você que vai me dar o treinamento? Agora, nessa posição nova de responsabilidade social e sustentabilidade, não. Mas há pouco tempo atrás, onde eu estava a cargo desses países, 18 países aí da Latinoamérica, eu ajudava na parte de treinamento dos partners de serviços. E aí, então, por conta das línguas, hoje eu falo inglês fluente, falo espanhol e falo um pouco de francês.
Então, eu realmente desbloqueei e fui atrás e peguei gosto por estudar línguas, né? Então, hoje eu dou treinamentos técnicos em espanhol pro cara da Nicarágua, pro cara da Venezuela, que a gente está treinando. E muitas vezes eu abri a câmera quando era, porque os treinamentos são feitos remotos por conta da pandemia, e a pessoa fala assim: a gente vai esperar um pouco mais o treinador chegar. Eu falava: eu sou o treinador. Aí eu falava: oi? Eu falava: eu sou o treinador. Você tá na frente do equipamento? Tô na frente do equipamento, a gente vai começar. Não, mas você tem certeza? Tem. Ou durante o treinamento, eu mandando super bem, explicando. Não, não. Porque se você ficar com alguma dúvida e tiver que perguntar para alguém, tudo bem. Aí eu falei, acho que você não entendeu. Eu sou alguém que perguntam quando estão com dúvida. Quando alguém tá com dúvida, fala, ó, liga lá pra Milena que ela sabe como é que é isso. Surreal isso, né, gente? Então, como é que você não consegue acreditar que o alguém que tira a dúvida técnica pode ser uma mulher? E eu me deparei também de abrir a câmera e ter uma mulher do lado de lá e eu ficar super feliz. Falar, caramba, vou treinar uma mulher. E eu perceber que ela fazia a mesma pergunta. A pessoa que vai treinar a gente já chegou? Já vai conectar? E eu falei, como a gente está condicionada a não acreditar na gente mesmo, né? Realmente é um... E é assim, é interessante, triste, porém interessante, né? O quanto a gente tem esse poder de se boicotar, de não acreditar, né, no outro, na capacidade que o outro tem, por um estigma de ser homem, de ser mulher, de ser preto, branco, enfim, amarelo. E assim, realmente é triste, mas é uma realidade, é fato, né? Eu sou Isso baiana. e assim, a gente evoluiu muito, mas acontece ainda, né, Karine? Com Por certeza. favor, eu te cortei. Você ia falar, você é baiana? Não, não, eu sou baiana e eu passei por isso algumas vezes. Eu sou baiana, moro há 17 anos em São Paulo. E eu passei por isso algumas vezes, né, de passar treinamentos. Eu trabalhei numa grande multinacional de telecomunicações e quando eu vim para São Paulo, eu vim para dar treinamentos para, né, grupos grandes de vendedores e as pessoas não entendiam por que, né, a baiana ali estava dando um treinamento para outras regiões, enfim. E eu Esse passei por isso. estigma que os profissionais do Nordeste No também Nordeste sofrem. não Eu podem moro ser atualmente no bons. Nordeste e eu vejo, assim, eu tenho contato com pessoas do Brasil todo, do mundo todo, na verdade, e eu admiro demais os meus colegas e eu vejo que existe até muitas vezes um senso de inferioridade local. Inferioridade, exatamente. Então, e às vezes você acaba sendo minado, se você não se der conta disso rapidamente e você não trabalhar isso, você acaba se sentindo minado de oportunidades por conta do que as outras pessoas, né, falam, pensam, enfim. Então você tem que se provar 2 vezes mais, 3 vezes mais, né, para fazer com que você se sinta igualitário em relação a outras pessoas, outras regiões, outras categorias, quando na verdade não tem nada a ver, tem a ver com o que você tem de bagagem profissional, né? Enfim, mas E o achei interessante. divisor de águas, assim, para eu realmente perceber que eu tinha que lidar com aquilo e que eu era competente, foi logo depois que eu me formei, eu era PM, Project Manager, eu cuidava dos projetos de subestação elétrica, Uhum. projetos de grande porte, de milhões de reais. E aí um dia eu trabalhava na fábrica e aí a gente tinha um disjuntor de média tensão, que é um equipamento, sei lá, que deve pesar umas 2 toneladas, grande pra caramba, quase o tamanho de um quarto, assim. E iam fazer o carregamento. Esse produto veio de uma outra fábrica nossa que a gente tinha em Minas, Itajubá, foi para a fábrica que eu trabalhava em São Paulo. E eu fui num sábado acompanhar um carregamento, porque eu nunca tinha visto esse equipamento ao vivo. Então eu acordei num sábado de manhã e falei, eu vou para lá que eu quero ver esse disjuntor ser carregado. E aí fiquei lá conversando com o cara, tinha feito um negócio que chama romaneio, que é uma folhinha que você escreve o que vai subir ou não, né? E aí carregaram, e eu perguntei assim, aquele negócio que tá ali no canto não é do meu disjuntor? O cara falou, não. Eu falei, é sim, aquilo ali é o polo do meu disjuntor. Não, Milena, não é. Olhei o romaneio, olhei dentro do caminhão, da carreta e falei, é sim, aquele polo ali é do meu disjuntor. E o cara falou, não, você não sabe de nada, você acabou de se formar, eu tô aqui há 40 anos e não sei o quê. Tirou sarro, o caminhoneiro riu da minha cara, o carregador riu da minha cara. Não tô diminuindo o caminhoneiro e o carregador, só tô falando que eles sabiam tecnicamente muito menos que eu. E aqueles homens, 4 ou 5, riram em conjunto da minha cara. E na quarta-feira, um homem me ligou gritando da obra. Desculpa, eu vou falar um palavrão. Disse assim: Porra, Milena, esqueceram os polos. Você tá achando o quê? Eu falei: Oi?
esqueceram os polos para trás. Aqueles polos que eu fiquei falando, mas isso não é meu? E aí eu pedi desculpa pro cara, disse assim, olha, foi uma falha minha, eu acompanhei o carregamento, eu não vi isso, deve ter sido um problema de carga. Me dá 1 hora, que eu vou ver quanto tempo eu levo. Era uma obra longe pra caramba, tipo, a gente carregou no sábado, o equipamento chegou na quarta, a gente teve um atraso na montagem, né? A gente começou a montar o equipamento e quando chegou esses polos, a gente colocou por último. Mas depois daquilo, eu passei a não duvidar de mim. Se é para alguém dar de louca, sou eu que dou de louca. E falo, não importa, pega essa merda e põe na carreta. E eu me responsabilizo. Se tiver que voltar, volta. É um grande exemplo, porque... Então eu passei a acreditar mais em mim, sabe? Eu podia ter entrado correndinho lá na fábrica, ter pego o desenho e ter mostrado para ele, mas por que que eu tenho que provar que eu tô certa? Por que que a palavra dos outros a gente acata? Vale Eu acatei mais, a palavra do cara que fazia o carregamento, que era um profissional ótimo, conhecia pra caramba, mas eu era a expert naquele momento. Então eu fui penalizada por um erro do outro, e não porque ele não carregou, mas porque eu não insisti na minha palavra, porque eu não insisti que eu estava certa. Então Legal. isso foi o divisor de águas, dizendo assim, caramba, que eu tô... Já basta as porradas que a gente toma na vida. Tomar porrada pelos outros, e aí eu resolvi dar uma chacoalhada. Certíssima. Poxa, sensacional. Muito legal, Milena. Desculpa Agora, pela onda. imagina. A gente vai começar agora com a Renata, acho que está com uma mãozinha levantada. Antes de... Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rê. Eu sou a Renata, da MCA, sou diretora aqui da área, trabalho com a Bárbara e a Karine. Estou acompanhando a palestra, queria só não perder a chance de parabenizá-la, foi realmente muito inspiradora. É muito bacana, né? Eu tenho aí um tempo de carreira similar ao teu e a gente vê efetivamente uma evolução aos poucos, mas também sendo mulher, passei por várias situações de ter que me provar, de ouvir coisas que não faziam nenhum sentido, que eu tenho certeza que nenhum homem passou por isso na carreira. E eu gosto muito desse projeto, acho que a Schneider está fazendo um trabalho espetacular e você foi muito inspiradora, imagino que para as meninas que estão entrando na área ainda mais. Então, só parabenizá-la e obrigada pela parceria com a nossa comunidade WIT. E meninas, guardem essa palavra, sororidade. Se os homens ainda não estão pela gente, então que a gente esteja para apoiar umas às outras. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente perceber que uma amiga está com alguma dificuldade, acolher as pessoas que chegam. Eu sempre tenho essa prática. Chegou uma estagiária nova, chegou uma funcionária nova, eu sempre mando uma mensagem, me coloco à disposição, sabe? De vez em quando a pessoa quer saber onde fica um documento, ela quer saber como ela faz para pegar a carteirinha do médico. Ou assim, são coisas simples que a gente pode facilitar a vida uma das outras. Então, sororidade é uma palavra muito importante. Obrigada por dividir esse tempo aí com vocês, adorei. Obrigada, muito obrigada, Milena. Agora a gente vai falar com a Laura também sobre sustentabilidade. Eu queria só reforçar, meu nome é Bárbara, né? Para quem chegou aí, eu sou uma mulher branca, loira, estou com uma blusa branca e tenho 30 anos e sou community manager da WIT. Primeiro, eu queria convidar todos para seguir a página do WIT nas redes sociais. A gente tem um grupo no Telegram que tem mais de 300 meninas que a gente troca bastante coisa da comunidade e tem o grupo da mentoria que eu acabei criando no WhatsApp também para a gente fazer troca, se conhecer. E eu acho que esse network ele é fundamental para a gente conseguir crescer. Então, por isso eu criei. Fiquem à vontade se não quiserem entrar ou quiserem sair. Eu vou colocar os links aqui no grupo. Obrigada, Laura. Pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, eu sou a Laura. Também sou uma mulher branca, loira, tenho 30 anos também. Eu sou colega da Milena, trabalho aqui na Schneider, eu estou aqui há 6 anos, quase. Sempre trabalhei na área de sustentabilidade, mas esse ano eu vim para a área de marketing. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre sustentabilidade e sustentabilidade na Schneider. Não sei quanto vocês conhecem de sustentabilidade como um tópico, mas eu vou tentar introduzir algumas coisas sobre mudanças climáticas
como é que a Schneider aborda a sustentabilidade, e depois a gente pode trocar uma ideia. Se vocês tiverem qualquer pergunta, estou totalmente à disposição. Vou compartilhar minha tela e eu espero que a obra que eles estão fazendo aqui no prédio não esteja atrapalhando muito. Alguém pode confirmar se minha tela está projetando, por favor? Está. Beleza. Eu me coloquei no mudo, desculpa. Beleza, então, pessoal, vou começar. Eu acho que a Milena já deve ter apresentado o que é a Schneider e o que ela faz, então eu vou direto para o assunto. O propósito ou a missão da Schneider é ser o parceiro digital para a sustentabilidade e eficiência dos clientes dela. Ela se considera o que ela chama de uma empresa de impacto. Então, é uma empresa... E o que ela quer dizer com isso? Ela tem 5 princípios que guiam ela. Então, ela sabe que para ela conseguir fazer o bem, ela tem que performar, então ela tem que bater as metas de negócios dela, vendas, contratações, etc. Fazer todas as contas fecharem para ela conseguir investir recursos na sustentabilidade e, em gerar um impacto positivo. Para ela ser uma empresa de impacto, ela também tem que impactar positivamente todas as partes interessadas dela. Então, os clientes, os funcionários, a comunidade onde ela está inserida, os investidores, todas as partes que têm alguma interlocução, alguma interação com a Schneider. Ser uma empresa de impacto também significa que ela está olhando todas as abordagens do ESG. O que é o ESG? É uma palavra que tem ficado cada vez mais famosa, cada vez mais discutida, mais falada. ESG são 3 siglas em inglês, que são Environment, Social, Governance. Em português é ambiental, social e governança. E, basicamente, é como a sustentabilidade está evoluindo nos tempos de hoje, porque a sustentabilidade começou com responsabilidade social para as empresas, por exemplo. Elas faziam alguma ação filantrópica, etc., mas hoje a gente sabe que isso não é mais suficiente. Então, para uma empresa ter uma abordagem completa da sustentabilidade, ela tem que olhar todos esses pilares. Ela tem que olhar como ela está impactando o meio ambiente, como ela está impactando a sociedade e como ela está estruturando sua governança para interagir com todos esses fatores. Outro fator importante dentro dessa estratégia da Schneider se considerar uma empresa de impacto é que ela teve que incorporar a sustentabilidade aos seus negócios. Então, vocês veem que até no nosso propósito, na nossa missão principal, não importa de qual área a pessoa for, ela pode ser da área de indústria, ela pode ser da área que tem soluções para data center, ela quer ser o parceiro digital para a sustentabilidade e a eficiência dos parceiros. Então, a sustentabilidade já faz parte do modelo de negócio da Schneider. E para conseguir fazer com que tudo isso seja vivo, seja latente em todos os nossos funcionários, a gente teve que fazer com que isso fizesse parte do nosso modelo de negócios e da nossa cultura. Então, faz parte de quem a gente é como empresa, é algo que a gente visa transmitir para todo mundo que trabalha na empresa, inclusive, só um adendo sobre a parte de como é que a gente incorporou a sustentabilidade dentro do modelo de negócio, e na nossa cultura, é que a Schneider, ela parte dos incentivos de curto prazo, ou bônus, de quase metade da força de trabalho da empresa estão ligados à nossa performance, ou em como a gente se desempenha em relação aos nossos indicadores de sustentabilidade. Então, a gente tem que performar bem, a gente tem que ir bem nesse quesito para as pessoas conseguirem ter um bom bônus no final do mês. Então, faz parte da compensação monetária
ter uma boa performance na sustentabilidade. E é assim que a gente, com esses 5 princípios, consegue atuar como uma empresa de impacto. E aí, o que a gente fala é que a gente lidera no ESG, ou na sustentabilidade, em 2 frentes. A gente lidera pelo que a gente faz em nossas próprias operações, e a Schneider já foi premiada diversas vezes, a gente está no topo de classificações de sustentabilidade com muita frequência, inclusive ano passado a gente ganhou o prêmio de empresa mais sustentável do mundo por um ranking global que chama Corporate Knights, e também ganhamos o prêmio de empresa mais sustentável do Brasil, dentro de uma premiação local. Eu não me lembro se foi da Época Negócios com a Fundação Dom Cabral. E a gente também lidera porque a gente é o parceiro digital para a sustentabilidade e eficiência dos nossos clientes. Então, a gente também influencia toda a nossa rede, todo o nosso ecossistema, todas as pessoas com quem a gente interage, para incentivar que eles também, ou para incentivar que eles sigam um caminho sustentável, ou para ajudá-los a seguir esse caminho sustentável. E aí, quais são os indicadores ou como é que a Schneider aborda a sustentabilidade? Dentro da nossa estratégia, a gente tem 6 compromissos de longo prazo, com o clima, com os recursos, com a confiança, com a equidade, com as gerações e com ter uma atuação e um impacto global. Então, esses 6 compromissos, eles se tornaram daí que a gente conseguiu desdobrar as nossas metas para ter uma atuação sustentável. Então, a gente tem 11 objetivos. A gente geralmente trabalha com indicadores que têm ciclos de 3 ou 5 anos. Agora, a gente está num ciclo de 5 anos. Então, ano passado, a gente lançou esse novo ciclo com esses novos indicadores. Então, aí a gente tem metas, como a meta de aumentar a nossa receita de impacto, porque a gente sabe que o que a Schneider faz, as tecnologias que ela já tem, são tecnologias que levam eficiência energética, eficiência de operação nos nossos clientes, eficiência no uso dos recursos, então a gente já está gerando um impacto positivo. Então, a gente quer aumentar a quantidade desses produtos que a gente sabe que geram ganhos para a sustentabilidade, para a gente conseguir impactar na sustentabilidade dos nossos clientes. E aí a gente também tem metas como reduzir as emissões dos nossos 1.000 principais fornecedores, de aumentar o conteúdo de material verde nos nossos produtos, aumentar a participação das mulheres em todos os níveis de contratação na nossa empresa, então ter 50%. Quando a gente faz qualquer contratação na gestão de linha de frente, a gente quer ter pelo menos 40% e na equipe de liderança pelo menos 30%. E a gente também quer fornecer, por exemplo, acesso à energia para mais 50 milhões de pessoas. Só estou trazendo os exemplos. E o que foi bacana da estratégia desse ano é porque é uma estratégia global, ela é desenvolvida globalmente, mas o que é bacana dessa estratégia é porque ela é desenvolvida e ela é concentrada. Quem faz a captação de a gente está batendo a meta de aumentar a eficiência energética nas nossas fábricas, eles pegam os números lá, mas a gente aqui no Brasil tem que desenvolver projetos para ajudar a empresa como um todo a alcançar esses objetivos. Mas, além disso, o que é bacana é que eles tiveram um olhar de incluir uma meta local. Então, eles deram a opção, na verdade não foi uma opção, eles falaram para cada presidente regional de país estabelecer uma meta, 3 metas, perdão, que estivessem de acordo com as necessidades culturais, societárias, ambientais locais. Então, aqui no Brasil, a gente tem 3 metas
que foram desenvolvidas considerando problemas societários e ambientais que a gente tem localmente. Um deles é melhorar as instalações elétricas de moradias em comunidades que estejam com uma instalação elétrica precária, por exemplo. E aí a gente desenvolve parcerias com ONGs, com outros parceiros, para conseguir melhorar as instalações elétricas nessas moradias. Aí tem outro objetivo, que é levar capacitação em segurança elétrica para crianças, em periferias, etc. Então, a gente olhou para quais são as dimensões, quais são os problemas locais para estabelecer esses objetivos, e em outros países eles também fizeram essa mesma coisa. Mas não é suficiente só olhar esses ciclos de curto prazo quando a gente está falando da sustentabilidade. Porque quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente tem que olhar no longo prazo. As empresas, elas têm que olhar para o longo prazo, elas têm que se proteger, e a gente também tem cenários climáticos nos quais a gente tem que se encaixar. A Schneider não tirou da cabeça dela que ela tem que ter essa meta para ela conseguir ajudar a assegurar que a gente não aumente a temperatura média global em mais de 1,5 graus centígrados. Já é cientificamente comprovado que as mudanças climáticas foram causadas pelos homens, a gente tem algo que chama um painel intergovernamental das mudanças climáticas, que é um painel de cientistas mundiais que revisa estudos, conduz estudos, e eles publicam esses estudos todos os anos. Esse ano eles publicaram começando no ano passado, eles publicaram 3 novos estudos que mostram quais são os impactos das mudanças climáticas, fazem projeções de quais podem ser os impactos das mudanças climáticas. Hoje, a gente já aqueceu o mundo mais de 1 grau acima da temperatura, que era a temperatura antes da Revolução Industrial, antes da gente começar a usar os combustíveis fósseis para produzir, antes da gente começar a emitir esses combustíveis fósseis que aumentam o potencial de aquecimento da atmosfera, porque quando a gente concentra muitos gases de efeito estufa na atmosfera, eles começam a aumentar, eles seguram a radiação solar. Então, o Sol ele bate na Terra, ele tenta sair, aquele raio ele tenta voltar para o espaço, mas os gases de efeito estufa, como CO2, como metano, seguram ele lá. Então, a gente já sabe que a gente emitindo esses gases de efeito estufa, a gente já aumentou a temperatura mundial, e a gente sabe que para evitar que efeitos catastróficos, efeitos ainda piores dos que a gente já está sofrendo, porque a gente já está sentindo e vendo os efeitos das mudanças climáticas, a gente tem que segurar a mudança climática em 1,5 graus centígrados. E isso não é um cenário que se olha lá para o futuro. Isso é agora. Até 2030, a gente tem que quase reduzir pela metade as emissões que a gente coloca na atmosfera para a gente conseguir chegar nesse objetivo. Então, é olhando todas essas projeções e toda essa ciência que a Schneider estabeleceu uma estratégia até 2050. Então, hoje, até 2025, o que a gente vai fazer? A gente vai assegurar que as nossas operações sejam carbono neutras. Então, a gente vai reduzir o máximo que a gente conseguir emitir até 2025. O que a gente não conseguir emitir, a gente vai comprar créditos de carbono, então achar uma forma de plantar floresta ou achar outras metodologias para a gente conseguir compensar o que a gente não reduzir. E até 2050, a ideia é que a gente tenha uma cadeia de valor, que toda a nossa empresa, todos os nossos fornecedores, tudo tenha 0 emissões líquidas. Então, isso significa que a gente vai reduzir ao máximo a gente não vai emitir mais nada de emissões com a nossa produção, com os nossos produtos, etc., até 2050.
E para ter um aval a mais, a gente também teve as nossas metas verificadas por uma iniciativa global muito conceituada no mundo de sustentabilidade, que chama Science Based Targets. Eles verificam as suas metas e eles asseguram que elas estejam alinhadas com essa trajetória de 1,5 graus centígrados. Então, a nossa meta de 2030 de ter operações que têm zero emissões líquidas está validada por essa iniciativa Science Based Targets. No mundo corporativo, é muito importante que a gente tenha esses avaliadores, esses verificadores externos, porque senão qualquer empresa inventa a meta que quiser e fala que vai fazer um monte de coisa, mas no fim das contas aquilo não está alinhado com a ciência. E isso é muito perigoso. Então, por isso é muito importante a gente ter iniciativas como essa iniciativa Science Based Targets, que são metas baseadas na ciência. E a Schneider também participa de outra iniciativa, essa iniciativa que contempla 3 vertentes diferentes, que tem a EP100, a EV100 e a RE100. Todas essas metas são para 2030, e elas têm a ver com economizar energia. Então, a EP100, na EP100 você quer dobrar a sua produtividade energética, você quer fazer o dobro que você conseguia fazer com a metade da energia. E aí tem o EV100, que é assegurar que todos os veículos da sua frota sejam veículos elétricos, e tem o RE100, que é assegurar que 100% da eletricidade que você usa para fabricar seus produtos, etc., venha de fontes renováveis. Mas como eu falei para vocês, a Schneider, ela, por ser uma empresa de impacto, ela vai além do que ela faz nas operações dela. Então, por exemplo, uma das iniciativas que a gente tem é assegurar que os nossos 1.000 principais fornecedores dividam as emissões pela metade até 2025. Então, a Schneider, ela tem uma área que é uma área de consultoria em sustentabilidade, e essa área vai trabalhar com os nossos 1.000 principais fornecedores para ajudar eles a colocarem metas, a estabelecerem objetivos e implementarem seus planos para dividir as emissões de carbono. E aí a gente também, através dessa consultoria, consegue fazer projetos de grande escala com grandes empresas como o Walmart, que é uma empresa de varejo americana, supermercado americano gigante, onde a gente tem uma iniciativa de compra de energia renovável com eles, para eles conseguirem ajudar a cadeia de fornecimento deles a não ser poluente, a reduzir a quantidade de emissões que eles emitem. Porque nas empresas a gente tem emissões de todos os tipos. A gente tem as emissões que a gente emite nas nossas operações, eu estando no escritório, usando energia, eu estou emitindo. Tem as emissões que eu gero com a minha frota de veículos, as pessoas que estão indo e vindo para o trabalho, elas estão gerando emissões, e também tem as emissões que são geradas pela cadeia de valor. Porque para produzir um produto, cada fornecedor também usa X quantidade de energia, e é responsabilidade das empresas reduzir as emissões dessa cadeia de fornecimento. Então, a Schneider atua nisso com os parceiros. A gente tem esse programa com o Walmart para reduzir mais de 1 gigatonelada de emissões de CO2 através da redução de emissões da cadeia de fornecimento deles, ajudando a cadeia de fornecimento deles a usar energias renováveis na produção. E a gente também tem esse programa que chama Energize, que é uma iniciativa que a gente tem com as 10 principais indústrias farmacêuticas do mundo, para também reduzir as emissões da cadeia de fornecimento deles. Além disso, a gente também tem um programa que a Milena deve ter comentado, que é o nosso programa de acesso à energia, que foi desenvolvido em 2009, porque a Schneider viu que tinha mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, na época, que não tinham acesso à energia, e a gente, como uma empresa líder na gestão da eficiência da energia, a gente tem o conhecimento para ajudar, e também era uma forma da gente conseguir impactar positivamente
a nossa sociedade. Então, a gente hoje tem a meta de, até 2025, levar a energia limpa e acessível para 50 milhões de pessoas. E com isso a gente está contribuindo também para a sustentabilidade do mundo, porque a gente está levando energia solar para essas comunidades e evitando que elas usem outras fontes, como geração a diesel, que é muito comum aqui no Brasil. Você vai para as comunidades isoladas na região amazônica, que é a região que concentra a maior quantidade de pessoas sem acesso à energia no Brasil, e lá é muito comum que as comunidades tenham um pequeno motor a diesel para gerar energia por algumas horas ao dia para ter alguma energia. E isso é poluente não só por conta das emissões que coloca na atmosfera, mas também por conta do barulho e uma série de outros fatores que não são muito bacanas. E aí, para a gente conseguir levar esse acesso à energia, a gente também tem um pilar que complementa esse dentro do nosso programa de acesso à energia, que é capacitar 1 milhão de pessoas na área da energia. Porque, por exemplo, se eu estou levando um sistema solar para uma comunidade isolada na Amazônia, não adianta de nada eu levar um sistema solar novinho, entregar lá e falar, olha aqui, benção, tchau, benção, fica aqui com o seu sistema solar, porque as pessoas lá têm uma baixa escolaridade, não tem mão de obra técnica para fazer a operação do sistema, para fazer manutenção, se for necessário. Então, também a gente viu que é nossa responsabilidade levar essa capacitação para a gente criar uma cadeia de valor de energia. Então, levar o sistema solar, mas também ajudar a fazer parcerias com instituições técnicas do equipamento para que se possam abrir cursos técnicos na área da energia, a gente conseguir formar profissionais de boa qualidade nessas regiões. E o foco desse programa é capacitar pessoas de baixa renda ou que estão em vulnerabilidade econômica ou social, justamente também para ajudar eles a entrarem no mercado de trabalho. E como eu comentei com vocês, a gente também tem a meta de diminuir as emissões dos nossos clientes. Isso faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade. Como as nossas soluções, EcoStruxure, as nossas soluções, elas já levam eficiência energética, eficiência no uso de recursos, eficiência operacional, a ideia é que a gente, aplicando a tecnologia que a gente já produz, a gente consiga ajudar os nossos clientes a diminuir as emissões deles. E como a gente tem uma área de sustentabilidade, uma área de negócios de sustentabilidade que oferece serviços de consultoria em sustentabilidade, a gente consegue ajudar os clientes a definirem a estratégia de clima, o que eles têm que fazer para descarbonizar as operações. E aí a gente tem tecnologias digitais que conseguem ajudar a fazer uma gestão digital desses dados, porque senão fica super complicado. Imagina que você tem uma empresa super grande, e essa empresa tem que fazer toda a gestão de todos os dados de energia, de uso de água, por planilha Excel. Fica super complexo, e por isso que a digitalização é muito útil também, porque ela pode trazer... ela torna a tomada de ação muito mais fácil, porque ela concentra, ela consegue fazer uma gestão inteligente dos dados que não é possível fazer de uma forma manual. E aí, a gente tem essa ação, essa outra meta de assegurar que 80% da nossa receita seja uma receita de impacto. E aí, o que a gente classifica como uma receita de impacto são as nossas soluções que aportam com eficiência energética, que ajudam as redes elétricas a serem mais inteligentes e mais resilientes. Os nossos serviços de circularidade, nós temos serviços que são feitos, por exemplo, vamos dizer, um dos gases de isolamento elétrico, que é muito usado na indústria de materiais elétricos, é o SF6, que é um gás de efeito estufa que tem o potencial de aquecimento que é 23.000 vezes maior que o potencial de aquecimento do CO2, que já é o gás de efeito estufa mais famoso, mais conhecido.
Então, dentro desses serviços de circularidade, a gente tem um serviço que faz a coleta desse gás para armazenar e assegurar que esse gás não vá para a atmosfera com esse potencial de aquecimento super grande. E aí a gente também tem uma linha de produtos Green Premium, que é a nossa linha de produtos verde, que ela é pensada desde da etapa de concepção até o fim de vida útil dela. Os produtos são pensados para serem mais sustentáveis, para ou integrarem materiais verdes, ou para serem modulares, para, por exemplo, você instala um disjuntor de média tensão num prédio e uma parte para de funcionar, você poder só tirar aquela parte, ao invés de você ter que trocar todo o seu disjuntor. Então, é por isso que esse programa Green Premium foi criado, e a ideia é que ele vá evoluindo com o tempo. E outra coisa que é bem bacana dessa linha é que todos os produtos vêm com um perfil ambiental. Você pode ver lá qual é a composição desses produtos, quais dos produtos que foram usados na composição podem ser reciclados ou são recicláveis, são reciclados ou recicláveis. Dá para ver quais são todas as certificações ambientais e de não uso de substâncias perigosas, etc. Isso é bem bacana, porque cada vez mais a gente está vendo no mercado, por exemplo, se você quer ter uma certificação de edifício verde, cada vez mais eles estão pedindo que você utilize produtos que também sejam verdes. Então, com isso, a gente consegue se diferenciar no mercado e as pessoas passam a escolher produtos como esses para desenvolver seus projetos. Então, não só tem uma pressão interna dentro da Schneider, dos funcionários, dos investidores, etc., mas também tem dos clientes e do consumidor final para ter produtos mais verdes, e a Schneider está se movimentando para atender e antecipar isso. Então, para fechar aqui, eu gosto de trazer uma citação que é do nosso CEO, que é o nosso CEO global, que é o Jean-Pascal Tricoire, que ele fala que quando o assunto é sustentabilidade, especialmente mudanças climáticas, ele não é pessimista nem otimista, ele é ativista. E isso descreve muito da forma como a gente age. A gente sabe que as mudanças climáticas elas já são comprovadas cientificamente. A gente não está aqui para discutir isso, a gente está aqui para agir e tomar ações para assegurar que a gente possa evitar um aumento na temperatura maior do que 1,5 graus centígrados. E a gente quer liderar essa mudança, mas a gente não quer estar lá sozinho, porque a gente sabe que as mudanças climáticas elas impactam absolutamente todo mundo no mundo, a gente tem que agir junto. Então, a gente quer trabalhar com o nosso ecossistema, inspirar os nossos parceiros e trabalhar junto com todo o nosso ecossistema para conseguir agir e evitar os piores impactos das mudanças climáticas. E, com isso, eu concluo minha apresentação e fico aberta para qualquer discussão, dúvidas ou o que vocês quiserem fazer. Oi, Laura, tudo bem? Aqui. Oi. Vai estar aqui. Tudo bem, Bárbara? Legal, muito legal a apresentação. Eu estou no escritório, então vocês vão ver uns barulhos aqui. Sem problemas. Mas eu achei muito legal essa parte de sustentabilidade. É bem legal. Algumas meninas entraram aqui de novo, vou tentar colocar que a gente começou a mentoria hoje, tá? Vão ser 4 dias, ou seja, vai ter na sexta-feira 9 horas, na quarta-feira 9 horas também. Vocês estão escutando? Peraí. Vai ser 9 horas, então essa sexta, quarta e sexta que vem, eu vou passar aqui para vocês os horários, só para vocês saberem o que vai acontecer aqui. Um momentinho, que eu vou passar a agenda para vocês. E aí a gente abre as dúvidas e comentários, enfim, se vocês quiserem falar com a Laura sobre sustentabilidade da parte. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então, a gente vai ter
na sexta-feira, Digital Customer Experience. Na quarta-feira que vem, Industrial Automation e Robótica. E na sexta-feira, para finalizar, a gente vai falar sobre carreira e liderança e também fazer um networking aí com a galera. Eu coloquei os links, tá? Aqui no chat, o link do grupo no Telegram e o grupo da mentoria no WhatsApp. Então, quem ainda não estiver nos grupos, já entra pelo link e já se inscreve, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algo para acrescentar com a Laura? Bárbara ainda está projetando a tela. Tá, tirei aqui. Se alguém tem alguma uma questão a acrescentar na parte de sustentabilidade, ESG, eu só tenho uma dúvida. Eu também faço parte do marketing, né? O marketing ele também está muito ligado na parte de sustentabilidade. Como é que você faz essa ponte entre marketing, venda, etc. e tal, com a sustentabilidade? Porque essa é uma dúvida minha real. Como é que, em que sentido, assim, de como levar a sustentabilidade para o marketing ou como... Como é que vocês correlacionam, né, a sustentabilidade e o marketing para, né, para vocês fazerem as ações e tal? Como é que é o dia a dia, assim? Eu acho que o marketing tem uma parte... O marketing e a comunicação têm um papel muito fundamental dentro dessa estratégia, porque, como eu comentei, a gente quer influenciar todo o nosso ecossistema. Então, eu, como especialista em sustentabilidade dentro da minha equipe de marketing, eu tenho que assegurar que toda a nossa força de trabalho conheça as nossas ações de sustentabilidade, para que eles também consigam comunicar isso para os clientes, para as pessoas que eles conhecem. Então, tem um papel super importante aí, e também tem um papel de posicionar a própria Schneider como uma empresa sustentável e como alguém que pode ajudar as outras empresas com a sustentabilidade. E a gente está passando por um momento bem complexo, porque todo mundo está falando de sustentabilidade hoje em dia, e todo mundo fala que é sustentável. Então, a gente tem que achar um jeito de se diferenciar, porque a gente, de fato, está agindo pela sustentabilidade. A gente tem uma história de sustentabilidade de mais de 15 anos, e a gente tem que se diferenciar de todas essas pessoas que estão entrando agora e começando a falar de sustentabilidade, que são super sustentáveis. Mas a gente já faz isso há muito tempo e então tem todas essas complexidades. Não sei se eu consegui responder, Bárbara. Não, é isso mesmo. Né, como pessoa de marketing, eu gosto muito de usar os dados, né, para a gente comprovar as coisas. E vocês estão fazendo isso. Eu até, inclusive, eu tô no grupo de diversidade da MCI, até tirei um print das metas de vocês. A gente quer isso aqui. Porque realmente é muito bom ter esses dados, né? E principalmente metas para onde a gente quer chegar, para a gente conseguir chegar, né? Porque se a gente, quero ser mais diverso, ok. Com certeza. How, né? Como? E na sustentabilidade, como eu comentei, é muito o papel das verificadoras, das certificadoras, das empresas que agrupam dados de sustentabilidade são muito importantes, porque eles que realmente dão um aval que a empresa realmente está sendo transparente. É com isso que a gente leva a transparência, porque não adianta eu ter o meu indicador e eu reportar ele, eu posso reportar ele, comunicar ele quanto quiser, mas se ele não for verificado por terceiros, como é que as pessoas vão saber que a gente de fato está fazendo aquilo? Então, também tem essa vertente da comunicação e da transparência dentro da sustentabilidade. Eu acredito que é isso. Se alguém tiver, dá para levantar a mãozinha no Teams ou abrir Quem tiver dúvida, dá para levantar a mãozinha no Teams ou mandar dúvida no chat ou abrir o microfone. Então, senão a gente já se vê na sexta-feira e já encaminho para vocês o invite da sexta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, nada. É isso. Obrigada, Laura. E vejo vocês todos na sexta-feira. Nada, Bárbara. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês e bons eventos. A gente se vê por aí. Obrigada. Parabéns para vocês também. Muito legal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.